Olá, sejam muito bem-vindos a mais esse encontro na disciplina de Ética Bíblica e Desafios Contemporâneos. Hoje nós queremos conversar um pouco sobre autoridades e o relativismo ético, vendo que Igreja e Estado vivem na pós-modernidade, então nós queremos fazer uma análise teológica dessas autoridades diante desse crescente relativismo ético contemporâneo. Queremos articular essa relação entre Igreja e Estado, lembrando a doutrina dos reinos de Peter Brock, uma distinção necessária onde o reino de Deus é um só, mas ele tem duas formas de governar. No reino espiritual, ele governa sozinho, a partir de Cristo, segundo o artigo do Credo Apostólico, e no reino secular ele usa máscaras, ele usa pessoas, ele usa a sua mão esquerda para governar. Dentre essas pessoas estão as autoridades. Nós lembramos que Joel Birman, o Dr. Joel, ele nos leva à reflexão de que o Estado e a Igreja não estão mais casados como estavam no passado, mas ainda estão comprometidos. Então a Igreja tem um papel a desempenhar diante dessa decrescente influência cristã na sociedade. No passado a Igreja tinha muito mais poder no meio da sociedade, hoje em dia isso está decrescentemente a passos largos, seguindo a essa ruptura da igreja com o Estado de forma total e de forma que a igreja não mais se vincula às coisas da sociedade no pensamento de alguns. O pastor Samuel Furman também nos traz uma reflexão sobre o relativismo ético, nessa igreja que ainda vive na pós-modernidade, ainda vive no meio de uma sociedade descrente, de uma sociedade relativista. Então, ele busca uma resposta luterana, podemos até dizer uma resposta bíblica a esse relativismo. Por fim, como princípio norteador da nossa reflexão, temos o texto do Dr. Clóvis Jair Prunzio, a distinção e articulação entre igreja e Estado no pensamento de Lutero. A partir do pensamento de Lutero, nós vamos entender a relação entre igreja e Estado e como que nós podemos, a partir dessas articulações que Lutero fez, de repente fazer uma reflexão em possíveis articulações entre essa relação hoje, na contemporaneidade. A doutrina dos reinos de Peter Brock, então agora ele vai de alguma forma transparecer nos artigos que serão abordados. Igreja e Estado, então a autoridade e o relativismo ético. Quando nós olhamos para a palavra de Jesus sobre igreja e Estado, Jesus disse: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus distingue as duas formas de governo, daquilo que é espiritual e daquilo que é secular, sem ser dualista, sem ser separatista. O texto do Dr. Joel, ele vai lembrar do constantinianismo, que era uma união lá do imperador Constantino entre a igreja e o Estado, onde o Estado financiou inclusive o concílio de Nicéia, e então os clérigos passaram a ter domínio sobre o Estado também. Havia ali um vínculo muito forte e uma mistura muito grande entre igreja e Estado. Isso perdurou até o período do Iluminismo do século XVIII, onde o saber, o individualismo, o eu, passou a ser o princípio norteador, e houve então uma ruptura entre igreja e Estado, e esse iluminismo ele serve de base para o relativismo ético que o pastor Samuel Furman aborda no seu artigo. Quando nós olhamos para essa perda de influência, essa perda de uma cultura familiar, temente a Deus, que estimava a religião, que estimava o patriotismo, a maternidade e o trabalho árduo, nós olhamos para aquilo que nós estamos vivendo hoje. Nós olhamos para esse relativismo ético que nós temos na nossa sociedade de hoje. E duas marcas são distintivas dentro da sociedade. É uma marca na religiosidade, onde Deus ele está sendo privatizado, onde ele está sendo pessoalizado, vamos dizer assim. Eu tenho uma religiosidade pessoal e privada que eu não preciso dividir com ninguém, e eu tenho uma separação entre igreja e Estado ao mesmo tempo, já que a minha vida espiritual eu vivo de forma individualizada, eu não tenho que misturar com as coisas do Estado. Então a vida pública se torna uma margem, ela se torna distante da minha vida de fé.
ainda dentro da religiosidade, esse relativismo faz com que Deus seja domesticado. E aí entra o deísmo terapêutico moralista, né, que crê que Deus criou e ainda cuida de tudo, né? Deus quer que as pessoas sejam boas, sejam legais e justas umas com as outras, conforme é ensinado na Bíblia. Eles fazem então de Jesus um novo legislador, um novo Moisés, né? Jesus não veio para trazer o perdão e a paz, mas ele veio para colocar uma maneira que as pessoas têm que viver. Então, o objetivo central da vida da pessoa que segue esse pensamento do deísmo terapêutico o que importa é ser feliz, o que importa é eu estar bem comigo mesmo. Né? Deus não precisa estar envolvido na minha vida, a menos que eu precise dele para resolver algum problema meu. Afinal de contas, eu não preciso de Deus para ser salvo. Eu sou uma boa pessoa, então quando eu morrer, eu vou para o céu. Esses são os 5 princípios, então, desta forma de crer, dessa forma de espiritualidade. Quando nós olhamos, então, o papel da igreja em meio a essa realidade, o Dr. Bierman, ele nos leva a 2 questionamentos. Será que nós, como igreja, devemos fazer uma apologética racionalista? Ou seja, será que nós devemos fazer um discurso bem elaborado, bem embasado, para tentar converter aqueles que não creem numa verdade absoluta vindo da palavra de Deus? Ou será que nós devemos, então, nos adequar com esse relativismo ético e, de repente, reinterpretar as escrituras à luz da filosofia, de uma filosofia relativista? A resposta é que Cristo e cultura eles estão sempre em tensão. Segundo o pensamento de Lutero, o pensamento bíblico, nós estamos no mundo, mas não precisamos ser do mundo. Não precisamos agir como o mundo age. Nós temos uma identidade, a identidade que foi nos dada no batismo, fomos tornados filhos de Deus, e a partir dessa identidade, então, nós vamos testemunhar o amor de Deus na nossa vida e viver nos estamentos que Deus mesmo instituiu, ou seja, na igreja, na família, na sociedade, como pessoas vocacionadas a ser testemunha, a servir a Deus e ao próximo em amor, como uma resposta ao amor de Deus. Então, Estado e igreja não estão mais casados, mas ainda comprometidos. A igreja, ela anuncia o evangelho e ela então promove essa paz com Deus, através da pregação da palavra e dos meios da graça, e através da ação do Espírito Santo, esses cristãos, eles são melhorados, eles se tornam novas criaturas para viver na sociedade. Por outro lado, a sociedade, através das autoridades, promove um ambiente de paz, um ambiente propício para que o evangelho seja anunciado pela igreja. Por isso que há esse comprometimento entre igreja e Estado. Quando nós olhamos então para esse relativismo, onde as coisas absolutas não existem verdades absolutas, não existem regras que vêm de fora do ser humano, nós precisamos olhar para o papel da igreja e qual seria uma possível resposta da igreja para esse pensamento que vem na contramão daquilo que a palavra de Deus ensina. É o pensamento relativista, cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu ponto de vista. A imagem mostra muito bem as flechinhas e uma na contramão, porque o meu ponto de vista é diferente. Ou alguém pode dizer que o número é 9, eu posso dizer que é 6, porque eu tenho um ponto de vista diferente. Como é que isso acontece na igreja e no Estado? E qual a implicação disso nessas vivências? O pensamento relativista diz assim, não há regras que venham de fora do ser humano. E quando nós olhamos, por exemplo, para o casamento, o ser humano determina o que é certo ou errado. Enquanto para o cristão, a palavra de Deus é normativa. Deus diz o que é certo e o que é errado a partir do Gênesis, a partir da criação de homem e mulher, por exemplo. No texto de Romanos 13, Deus diz quem é a autoridade que vai governar o meu país. Aquele que de alguma forma foi colocado lá, seja monarquicamente, seja através do voto, através da democracia, é uma autoridade instituída por Deus, eu gostando ou não. Quando esse pensamento relativista vem, nós vamos olhar para quem é autoridade na nossa vida como cristãos. E a palavra de Deus é autoridade. Então, o apóstolo Paulo diz para ter cuidado para que ninguém venha enredá-los com a sua filosofia e vã sutileza, conforme a tradição de homens, conforme rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tenham cuidado. Cuidado com as vãs sutilezas, cuidado com os pensamentos desconstrucionistas.
aqueles que detêm o poder e o exercem de modo a dominar o outro, né? Quando um relativista fala de Estado, de família e de igreja, ele está dizendo, olha, quem detém o poder está ali para dominar os demais. Né? O governo quer dominar a população, a massa. A família tradicional ela quer ter a razão e ser normativa em relação às famílias modernas, vamos dizer, ou pós-modernas, vamos dizer assim, onde não existe mais marido e mulher, mas existe a relação homoafetiva. A igreja é alguém que quer impor os seus dogmas sobre a sociedade. Então, o pensamento relativista, ético, desconstrucionista tem essa visão dessas autoridades colocadas por Deus no mundo, né? Desses estamentos instituídos por Deus. Os relativistas eles usam a lei da filosofia relativista para ler a Bíblia. Então, as vãs sutilezas que Paulo fala estão aí. Eu colocar a minha realidade contemporânea para dentro da Bíblia e não ao contrário, trazer a realidade da Bíblia para as leituras dos pensamentos pós-modernos. A lei natural foi rejeitada pelos relativistas, o que impera hoje é o politicamente correto, o individual. Essa é a lei única obrigatória para a vivência em sociedade. Então, há uma rejeição de todo e qualquer ensino regulatório que não venha de dentro de mim. Tudo que vem de fora é algo ruim, conforme eles dizem. Assim, então, nós olhamos para a palavra de Deus, que é a nossa autoridade, e ela revela a ação de Deus no mundo. A palavra de Deus vai dizer no quarto mandamento sobre a obediência aos pais e superiores, sejam professores, pastores, governantes, né? E essas autoridades são instituídas por Deus conforme a própria palavra relata em Romanos 13:1, né? Que a sujeição às autoridades superiores, porque essas autoridades, elas vêm de Deus, elas foram instituídas por Ele e não existiriam se não fosse pela boa vontade dele. A obediência, ela não deve ser absoluta e incondicional, ainda que a palavra de Deus diz, olha, as autoridades estão lá para ser obedecidas. Ela tem uma condicionalidade. Qual é a condição para que eu obedeça às autoridades? Que elas estejam em conformidade com Deus e não me leve a pecar. É isso que diz em Atos 5:39. A partir do conhecimento da justiça passiva, da salvação, agora eu vou viver em justiça ativa. A partir daquilo que Cristo me dá, eu vou viver em relação ao meu próximo. Ou se as pessoas estão me levando a pecar nessa relação com o próximo, então eu devo obedecer primeiro a Deus, antes a Deus do que a homens, como diz a palavra de Deus. Ainda sobre as autoridades do quarto mandamento, uma análise em relação ao sétimo, ao nono e ao décimo, quando as autoridades agem em aparência de direito, sobre negócios ilegais, né? As autoridades em si são chamadas pela lei através da pregação da palavra, né, a viverem de modo diferente. E quando pessoas civis, né, que estão sob os domínios, sob o cuidado desses governantes, está agindo de má fé, sob a aparência de direito, esses governantes têm a obrigação de intervir para que esses negócios ilegais não aconteçam. Da mesma forma, lá no nono e décimo mandamento sobre a cobiça, essas próprias autoridades elas precisam estar sempre alerta, né, para que não julguem a sua causa em interesse próprio, sem levar em consideração a necessidade dos demais. As autoridades elas têm responsabilidades em relação ao próximo e em relação também a si mesmos e às suas atitudes. Quando nós olhamos para o ofício da pregação, como eu disse, o pregador na igreja ele vai denunciar os pecados estruturais. Ele vai denunciar a corrupção, a competição, a exploração, a dominação indevida, crimes de morte. Então, o cristão e o não cristão eles são chamados a agir em serviço ao próximo, em amor ao próximo. Quando não há esse amor ao próximo em evidência, então o ofício da pregação é quem vai denunciar esses pecados. O que a igreja pode fazer, então, diante desse relativismo, diante dessa individualização, diante dessa descrença nas autoridades? Bom, a igreja pode desenvolver atividades que promovam o ensino, a fim de fortalecer a formação cristã. Por que a formação cristã é importante? Porque a partir do momento em que o cristão compreende, o que é os dois tipos de justiça
compreende o Deus triuno do credo, ele sente prazer na lei e ele está sujeito às autoridades. A partir do momento que o cristão tem uma formação cristã através do ensino, né, ele tem um engajamento na criação, ele tem um engajamento na igreja, na família, no Estado e na sociedade. Ele começa a entender a relação entre igreja e Estado. Essa mudança cultural pode ocorrer como resultado da pregação do Evangelho e o entendimento que o Espírito Santo leva a ter dessas autoridades que Deus mesmo instituiu. Quando nós olhamos então para a distinção e a articulação entre igreja e Estado, a partir do pensamento de Lutero, o texto do Dr. Clóvis Jair Prunzio, nós precisamos lembrar sobre essa distinção que eu acabei de falar e do ensino, né, que a igreja pode promover, que há uma relação entre igreja e Estado, há uma relação entre fé e política. Né? Entendendo os princípios de lei e evangelho, os dois tipos de justiça, né? Entendendo a distinção das duas formas de Deus governar, o cristão vai entender também a liberdade que ele tem e compreender o porquê que é importante ele servir ao próximo nas suas vocações, servir a essa sociedade, tratar essas autoridades com reverência e respeito a partir da identidade que ele tem em Cristo. Né? A igreja, pela pregação da palavra, como eu já disse antes, ela tem essa função de desmascarar as injustiças escondidas, né? Salvando assim as pessoas do pecado. Não que a igreja salva, mas a igreja anuncia a salvação que vem de Cristo. A igreja anuncia então a lei no seu terceiro uso como um GPS, onde vai abrir os olhos das autoridades seculares para que eles estabeleçam a justiça civil. A palavra de Deus é a autoridade, né, que dá um norte para as autoridades seculares viver dentro dos seus ofícios como verdadeiros cristãos ou verdadeiro povo de Deus que está ali para benefício do próximo. Bom, pode ter autoridade que não é cristã? Pode. Né? Deus tem as suas maneiras de agir. Né? Então, por isso que o cristão precisa se envolver para que ele seja também um promotor junto às autoridades. De repente, um cristão pode estar aconselhando um não cristão qual a melhor forma de fazer determinada ação, de executar determinado projeto. Né? E dentro da autoridade espiritual, né, o ofício da pregação na congregação, ela vem também de forma muito aberta pregar diante de Deus e diante dos homens. Ela vem denunciar o pecado e anunciar o evangelho. Então existe sim uma relação entre igreja e Estado. Lutero fala do Deus ambidestro, onde através da mão direita Deus coloca a sua justiça passiva no evangelho e anuncia o perdão dos pecados. E dentro da justiça ativa, dentro da lei, né, Deus governa através de meios, através de máscaras aqui nesse mundo. Os dois tipos de governo de Deus nós temos espiritual em Cristo e nós temos também, né, o nosso governo terreno através das autoridades e onde nós temos então a liberdade de servir ao nosso próximo, tendo uma igualdade diante de Cristo, uma igualdade de sermos absolvidos pelo seu amor, né, pela sua obra redentora na cruz, e agora nós temos uma liberdade então para servir. Parece um paradoxo, mas nós temos uma liberdade e estamos presos ao mesmo tempo. Nós somos livres pela fé e presos pelo amor. Como assim, livre e preso? Aquele que governa, por exemplo, ele é uma autoridade. Ele está livre no céu por causa da justiça de Cristo. Ele está salvo se ele crê em Jesus como seu Salvador. Mas ele está preso aos seus súditos. Ele tem uma responsabilidade com aqueles que são governados, então ele tem que servir a essas pessoas através do seu governo. Nós temos uma dupla identidade. Nós somos cidadãos do céu que vivem no mundo terreno ainda. Não se desvincula isso. A justiça ativa nos responsabiliza diante do nosso próximo. Há então na nossa vida um entrelaçamento espiritual e terreno. O reino de Cristo é o reino para ser ouvido através da igreja, enquanto o reino deste mundo, a forma de governar pela mão esquerda de Deus, é para ser visto pelos olhos. É o que Tiago fala no capítulo 2, verso 17, que a fé sem obras é uma fé morta. Então as obras elas são o termômetro da nossa fé, a parte visível da nossa fé. Nós olhamos então para essa articulação entre igreja e Estado, né, e olhando agora mais para o Estado e as autoridades seculares, né, o Estado muitas vezes ele é visto apenas como espada
né? É o meio pelo qual Deus promove a paz, muitas vezes precisando da espada, mas nós precisamos olhar também à luz do primeiro artigo do Credo, que as autoridades elas são provedoras do nosso pão de cada dia. O mesmo pão de cada dia que nós pedimos na quarta petição do Pai Nosso. É por isso que cristãos também são chamados a envolverem-se na política. A dupla identidade, né, a liberdade interior, né, pelos méritos de Cristo, né, e a sujeição exterior ao próximo, ela vai transparecer também na política quando, através dos trabalhos do cristão, né, as autoridades vão ser promotoras, provedoras do pão de cada dia e tudo aquilo que é necessário para a nossa vida aqui nesse mundo. Né? E isso é viver nas vocações. Né? As vocações dentro dos estamentos, da igreja, do Estado, da família, da sociedade. A vocação no tempo de Lutero, né, tinha objetivo salvífico. Você ia para o monastério para adquirir méritos e ficar em paz com Deus. O Lutero coloca a vocação como uma expressão da fé dentro das ordens ou dos estamentos. A vida santificada ou a vida cristã é uma vida vivida de acordo com a palavra de Deus. Né? E quem está de acordo com a palavra de Deus, quem o Espírito Santo moveu a crer na ação desse Deus triuno, ele vai entender também que esse mesmo Deus colocou autoridades na igreja, na família e no Estado. De modo muito especial na igreja e no Estado, que é o foco da nossa conversa, as autoridades são instituídas por Deus, na igreja para anúncio do Evangelho e no Estado para que seja provedor de espada e de pão. Então, quando nós oramos a quarta petição do Pai Nosso, pedindo o pão de cada dia, nós podemos dizer que o Pai Nosso é uma batalha contra a autonomia do ser humano, contra as forças do relativismo desconstrucionista. Por quê? Porque orar é pedir, é confiar em algo ou confiar em alguém exterior, não é no meu interior que eu confio. Eu não sou autônomo em tudo, estou pedindo o pão de cada dia. Então é confiar no Deus triuno. É o Deus Pai que criou e que cuida através da mão direita e da esquerda, né, que pela mão direita nos traz a salvação em Cristo, pela mão direita o Espírito Santo ainda me leva a crer nessa ação do Pai e do Filho, e na mão esquerda, onde o próprio Deus coloca as autoridades para governarem esse mundo, trazendo sim a espada e o pão. Né? O que é a espada e o pão? É aquilo que a gente precisa para ter paz, para ter uma boa vivência, aquilo que a gente precisa para se vestir, para comer, né? O comércio, as lojas, né? Tudo isso está no pão de cada dia. Um bom emprego, ter patrões, ter um lugar de onde tirar o sustento. Então, nós podemos dizer assim que as autoridades que são promotoras da espada e do pão, elas são máscaras de Deus, são meios pelos quais Deus opera nesse mundo. Nós podemos então concluir, olhando para o texto não mais casados, mas comprometidos, que Deus tem duas formas de governar, né? Tem duas formas de justiça. Deus governa através da lei do Evangelho. Né? Então, Cristo e cultura vão estar sempre em tensão, não desvinculando a igreja e o Estado, mas um tendo um comprometimento com o outro. Quando nós olhamos essa igreja que vive na pós-modernidade, nós precisamos então distinguir muito bem a justiça, a lei e o evangelho, as duas formas de governo, para que nós não domestiquemos a Deus, né? Como faz o deísmo terapêutico moralista. Eu só vou chamar Deus quando eu preciso dele. Quando eu não preciso dele, eu sei que ele existe, mas ele está lá no lugar dele. Se eu for uma boa pessoa, está tudo certo. Né? A igreja está no meio desse pensamento. Então, a igreja, buscando uma resposta a esse pensamento, ela vai olhar na autoridade que Deus tem. Né? Primeiro, a autoridade da palavra de Deus, uma autoridade que é normativa, que vem da palavra de Deus, essa norma, né? E uma autoridade, nós podemos dizer assim, que testemunha que as autoridades civis também são importantes para a nossa vivência. Né? A partir disso, nós podemos olhar para a articulação entre igreja e Estado, a partir de dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus, a fala de Jesus, né? E ver que os cristãos testemunham que a vida civil, política e econômica são a arena da ação de Deus. Deus não se retira do meio da sua criação. As boas obras, elas acontecem nos relacionamentos. As boas obras, elas são uma amostra
de uma espiritualidade que é coletiva, que não é centrada em si mesmo, né? Ela é centrada nas relações que o próprio Deus estabeleceu. Né? Quando Pedro fala na sua primeira carta sobre a sujeição, a submissão às autoridades, é isso, ele está falando de relacionamentos. É ali que o cristão vai produzir suas boas obras. Então é preciso também, nessa articulação entre igreja e Estado, ter uma consciência teológica apropriada, né? A partir do ensino, ter uma vida dinâmica que brota da fé. Né? Lutero ensina a arte de viver da fé. O que é a arte de viver da fé? É aquilo que o Espírito Santo nos dá, uma vida menos egocêntrica, uma vida mais centrada no próximo ou mais exocêntrica. Jesus falou disso no Sermão do Monte, né? Quando ele diz que bem-aventurados são aqueles que servem, são aqueles que sofrem por causa de Cristo. E em outro momento, Jesus diz que aqueles que têm essa vida menos egocêntrica, eles servem sem notar que serve. É automático, é natural. Isso provém da nova identidade que os cristãos têm, uma vida mais exocêntrica. Quando que nós ajudamos o Senhor? Bom, quando eu tive fome, deram de comer, quando eu tive sede, deram de beber, quando eu estava nu e me vestiram, né? E isso tudo, quando vocês fizeram ao mais pequenino dos seres, né, o mais humilde dos seres, foi a mim que fizeram. Essa é a fala de Jesus. Então o Espírito Santo dá essa nova identidade, essa nova forma de viver, e a gente vive então essa relação da fé que vem pelo ouvir, né, naquilo que é visto no dia a dia. E essa relação acontece da igreja para dentro da sociedade, para dentro do Estado. Em contrapartida, o Estado promove um ambiente em que essa fé possa ser testemunhada e vivida. Essa é a relação, então. Muitos cristãos relativistas afirmam que o governo é um mal necessário, né? Esse é o pensamento pós-moderno, pensamento relativista, né? Então, o que se precisa buscar é uma resposta sobre quem está no poder. É alguém que está com o poder para oprimir, para maltratar? Não. Quem está no poder é uma autoridade, uma máscara de Deus que foi colocada lá por Deus. E dessa máscara de Deus se espera pão e espada, ou espada e pão. Deus continua sendo o Criador, Deus continua proporcionando a salvação pela mão direita, através de Jesus Cristo e a ação do Espírito Santo, mas Deus também, através de suas máscaras, continua provendo espada e pão, provendo proteção, provendo cuidado e provendo todo o necessário para a vida. Então, uma palavra final que eu quero deixar aqui é de Robert Bennett, onde ele vai falar sobre o Evangelho de Cristo e o papel da igreja nesse mundo. Ele diz que o Evangelho de Cristo é o tesouro da igreja. E a igreja é o vaso de barro cuja santa obrigação é levar o Evangelho a todos os lugares mais remotos da terra. A vocação da igreja é proclamar e reunir um povo em torno do Evangelho, fazendo deles, pelo Espírito, o corpo de Cristo. Nenhuma outra comunidade tem tal função. Nenhuma outra vai promover o Evangelho se a igreja falhar em sua tarefa. Assim, a igreja precisa encarar com a máxima seriedade a terrível simplicidade da tarefa que lhe foi confiada, a tarefa de ser igreja. Que Deus nos abençoe para que a gente possa compreender essa distinção, ou essas distinções das doutrinas, das dois tipos de justiça, lei e evangelho, as duas formas de Deus governar, e a gente possa então viver melhor nessa relação entre igreja e Estado, compreender as funções de cada uma, a função da igreja, a função do Estado, que são duas autoridades instituídas por Deus para a nossa salvação e para a nossa convivência aqui nesse mundo. Que Deus nos abençoe.